E aí, torcida tricolor, tudo bem? Bom, o aniversário já passou, né? Mas a gente precisa voltar a trabalhar. E nesse vídeo aqui, muitas informações para você, muitas dessas informações apuradas pela gente também, sobre o que tá rolando em relação ao time de Zubeldia que eu falei ontem. Então a gente vai falar agora. E também recuperação de Lúcio Acosta. Vem surpreendendo e a gente tem mais alguns detalhes para dividir com você. Mas ó, meu amigo, depois da vinheta eu volto, que aí fica mais organizado. Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, tudo bem com vocês? Estou ficando um pouco rouco, você já deve ter sentido aí, não sei se é resfriado, Deus me livre, mas olha só, estamos de volta para trazer as novidades. Mais uma vez eu quero agradecer, gente, vou agradecer rápido, tá? Porque é muita coisa nesse vídeo, mas olha, muito obrigado a todos os parabéns que eu recebi, felicitações. Gente, eu fui inundado, pô, eu não sei, eu tava me sentindo Michael Jackson ontem, pô, porque o que recebi de mensagem, eu não consegui dar conta. Eu não consegui dar conta de responder todo mundo, de botar coraçãozinho, de botar coraçãozinho. Quando eu vi, era tanta mensagem, mano. Se eu pudesse nadar nas mensagens, eu nadava. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Antes da gente começar, não esqueça de apoiar nosso canal. Arrebenta no like. Então arrebenta nesse like aí, clique no gostei, se inscreve e é isso. Apurações do Hora do Flu, juntamente com o nosso repórter de campo, né? O cara que tá na cara do gol ali, nosso querido Thiago Manolo. A gente vai trazer muitos detalhes pra você, porque hoje tem Fluminense, tá? Hoje tem Fluminense. Olha que dia. Gente, olha, muito bom, né? Hoje tem Fluminense. Fluminense precisando vencer, né? Buscando aí a primeira vitória, né, nesse ano ali na Libertadores, e é só na altitude, meus amigos. É situação do Fluminense dificílima, né? Mas hoje a gente vai conversar até sobre isso, porque Zubeldia vem testando coisas diferentes no nosso Flusão, tá bom? Vamos começar por aí, que eu acho que faz sentido, né? Daqui a pouco a gente traz ali mais informações sobre o jogo. Mas olha só, gente, o que a gente conseguiu apurar aqui, nosso querido Thiago Manolo? Que o Fluminense pode ter mudanças radicais, né, acontecendo ali, e o Zubeldia testando um novo esquema na altitude. Olha o que a gente viu, né, que a gente soube que estava rolando lá. O Zubeldia está preparando uma verdadeira mudança no Fluminense para o confronto decisivo e em busca de mais solidez defensiva, tá? Então, ele quer ainda mais, né, solidar a defesa do Fluminense. O treinador, né, Zubeldia, ele testou durante a semana um novo esquema com três zagueiros. Olha isso, pessoal. Variando entre 3-5-2 e 3-4-1-2. Uma formação que dá mais liberdade aos alas e reforça a defesa. Meus amigos. Agora, Thiago, vai utilizar isso? A gente sabe que Zubeldia só determina ali poucas horas antes da partida, tá? Mas assim, o que a gente descobriu é que ele tá treinando três zagueiros, tá? Senhoras e senhores, olha só, mais alguns detalhes para vocês. Nos treinos, o time chegou a ter Fábio, James, Freitas e Milhan, né? Ou Inácio aqui, né? Guga de ala, Bernal, Hércules, Savarino e Arana, olha isso, né? E lá na frente, JK, ou Canóbio e Castilho, né? Aí lá na frente seriam dois atacantes, né, pessoal? Aí ficou JK e Canóbio brigando por posição e Castilho, né, finalizando. Algo que eu acho que poderia ser muito interessante até numa possível chegada. Na possível chegada não, né? Porque vai chegar o Hulk. Mas assim, dois atacantes ali, Hulk mais alguém, né? Isso poderia acontecer também. Então é isso, meus amigos. O Zubeldia testando ali três, meus amigos. Três zagueiros, tá? Três zagueiros, daqui a pouco já trago também a provável escalação dos amigos do GE, né? Mas continuando, tem mais coisa, tá? Mas não para por aí, não. O treinador também tentou um esquema mais tradicional. 4-2-3-1. Tá bom? Fábio no gol, Guga, aí o Guga volta a ser lateral, James, Freitas e Arana, Bernal, Hércules e Savarino, Soteldo, Serna, Castilho e Canóbio, tá? Então, esse aqui não é o 4-3-3, mas é assim, né? Você tem a linha defensiva de 4 normal, né? Dois zagueiros e dois laterais, só para você entender o que a gente está falando. Mais à frente, você tem dois volantes,
né? Mas à frente da linha de defesa, dois volantes. Nesse caso aqui era Bernal e Hércules. E à frente, uma linha de três desses dois volantes, né? Que seria Savarino, Soteldo, Serna, né? E à frente, finalizando, o atacante, né? Um pouco mais isolado lá. Então você teria muita defesa, um meio de campo muito povoado, né? Algo que daria defensivo, daria para Zubeldia um pouco mais de consistência defensiva também e ataque, né? Também conseguir atacar. Eu gosto bastante do 4-2-3-1 também. Também gosto do 3-5-2. Eu sei que 3-5-2 não é só mudar, tá, pessoal? Muda toda a movimentação, muda muito, muda muito. É muito difícil você implementar três zagueiros, tá bom? Mas o Zubeldia testou essas variações aí no treino, né, para pegar o Bolívar. Vamos ver o que vai acontecer, mas ó, existe essa possibilidade aí, como também existe a possibilidade de três volantes, assim como ele já estava fazendo, né, no próprio jogo contra o Santos. O Fluminense jogou com três volantes também. Então assim, meus amigos, é isso. O Fluminense encara o Bolívar hoje em La Paz e os times estão na lanterna do grupo. Rapidinho falando sobre o grupo aqui, isso aqui eu mostro para vocês, né? Ali, ambos com um ponto, um pontinho só. Galera, a gente tinha que buscar essa vitória hoje. Se busca essa vitória hoje, depois a gente vai decidir, né, contra o próprio Bolívar e Laguaira no Maracanã, né? É claro que ainda tem o Rivadavia ainda lá na Argentina, mas a gente já vai falar sobre isso porque a gente precisa falar sobre Lúcio Acosta. Meus amigos, a gente trouxe mais informações para você. Essa informação a gente recebeu ontem, tem até o horário aqui, 00:10, meu amigo, que finalizamos aqui essa informação do nosso querido Thiago Manolo. Mas olha só, Germancano e Lúcio Acosta estão cada vez mais próximos de reforçar o Fluminense, tá bom? A dupla avançou na fase de transição física e deverão estar aptos a realizarem as atividades com bola. Olha esse detalhe. Junto com o restante do elenco, provavelmente já neste fim de semana. Então vamos ficar ligados aí nas fotos do Fluminense, dos treinos, porque neste fim de semana pode acontecer a volta aí de Germancano e Lúcio Acosta. Tá? É claro que isso indica uma evolução muito significativa no processo de recuperação de ambos os jogadores, tá bom? Cano está afastado desde 9 de abril, né? Enquanto o Acosta iniciou seu período fora dos gramados em 12 de abril. Ambos vêm respondendo muito bem ao tratamento e o planejamento estabelecido pelo Departamento Médico e Preparação Física do clube. Então estão correspondendo bem. Internamente, o cenário é de otimismo, principalmente em relação à Costa. Aí vem aqui um detalhe que eu queria, mais algum detalhe que a gente apurou para trazer para você, que existe a possibilidade, tá, até uma expectativa do meio atacante que ele possa já ser relacionado para o jogo contra o Independente Rivadavia, válido pela quarta rodada da fase do grupo da Libertadores, né, a partida lá para 6 de maio. Então 6 de maio na Argentina, Fluminense enfrenta o Rivadavia e pode acontecer dependendo do que rolar, tá? Como assim, Diagão? Muito provavelmente ainda no dia 6 de maio o Lúcio Acosta não estaria a 100%, né? E estaria ali ganhando ritmo de treino e tudo mais, né? Condição física. Por quê? Mas existe essa expectativa ou essa possibilidade dele atuar dependendo da situação do Fluminense. Né? Se o Fluminense não vence aqui, se complica, aí pode acontecer do Fluminense dar uma adiantada no tratamento do Lúcio Acosta para que ele volte, para que o Flu não caia, né, nessa fase de grupos, tá? Existe um medo, e eu acho que isso é normal, tá, pessoal? Não é uma crítica, não, para que o Fluminense cair na fase de grupos, né? Então existe um medo. Então, até por isso, Lúcio Acosta contra o Rivadavia no dia 6 de maio pode rolar, dependendo. Se o Fluminense ganhar do Bolívar, né? O Fluminense ganhou do Bolívar, show de bola, deu uma acalmada, uma tranquilizada, aí eu já acho que o Fluminense seguraria ali na próxima quarta, né? No dia 6. Aí o Fluminense eu acho que seguraria ali o Lúcio Acosta, né? Mas se hoje o Fluminense não vencer lá, a situação do grupo ficar um pouco esquisita, pode acontecer do Lúcio aparecer aqui, ó,
já no jogo contra o Rivadavia, tá? Então seria ali o Fluminense de certa maneira dando um pouco mais de acelerando um pouco mais o tratamento para que consiga os resultados, né? Lúcio Acosta é muito importante e faz muita falta nesse elenco do Fluminense. Caso o Fluminense vença hoje no Bolívar e fica um pouco mais tranquila a situação do grupo, aí esquece essa parada aqui do Rivadavia, porque aí eu já acho que o Fluminense vai dar um pouco mais de tempo pro Lúcio, né? Aí tem aqui Fluminense e Vitória, Fluminense e Operário, aí ele pode voltar talvez até aqui, ó, Fluminense e Operário no dia 12. Tá bom? Então eu acredito nisso aqui. Eu acredito que a gente vai ter essa ideia aqui do Lúcio. Ou voltando aqui contra o Operário, se as coisas derem uma acalmada e o Fluminense conquistar uma vitória hoje. Ou se complicar as coisas hoje, existe essa possibilidade do Lúcio voltar já aqui contra o Rivadavia, né? O Fluminense vai dar uma forçada aí para ter o Lúcio, pelo menos para ajudar o Fluminense ali nesse jogo. O Fluminense vai ter que buscar uma vitória fora, né? Porque perdeu em casa para o Rivadavia. Então é isso. A recuperação consistente dos atletas tem sido atribuída mais uma vez ao trabalho excelente do nosso querido Newton Petroni, o Filé. O Filé é um absurdo. O homem não tem um apelido de filé à toa, recupera todo mundo. Então a tendência é que nos próximos dias Cano e a Costa avancem mais no cronograma, ficando cada vez mais próximos de retornar às opções do técnico, né? Então a gente trouxe essas informações aqui exclusivas com muitos detalhes para você. E se eu não me engano, o Lance comentou um pouco sobre isso também, sobre Lúcio Acosta aí. Então é isso, meus amigos. Lúcio Acosta e Cano podem já voltar a treinar com bola ali com o pessoal nesse final de semana, algo que abre o leque para a utilização dos argentinos, né? Mas eu acho que ficou clara a situação do Lúcio Acosta, né? Vai depender do desenrolar do jogo de hoje para ver se já acelera uma volta dele agora, né? Contra o Rivadavia, né? No dia 6, ou segura um pouco mais, tá bom? Então é isso. Agora, meus amigos, sim, já falei das informações aqui do Hora do Flu, né, das mudanças aí de Zubeldia, possibilidade de 3 zagueiros, o que tá rolando, né, nos treinos do Flu, mas agora a gente precisa falar um pouco sobre o futuro, que é uma das coisas que vocês me perguntam muito sobre Nino, mas aí já não é informação nossa não, tá? É informação do pessoal da ESPN, né, é que o Palmeiras fez uma sinalização de proposta de 15 milhões de euros, aqui o Fluminense já perdeu a briga, tá? Aqui, ó. Aqui eu acredito que o Fluminense já perdeu a briga, né? Porém, o Zenit exige 20 milhões de euros para poder liberar o Nino. Gente, 118 milhões de reais. Então, eu sinceramente, o valor pode cair dependendo do fim da temporada e desejo do jogador. Nino está perto de voltar ao Brasil, mas não vai forçar uma saída. Então, assim, o valor que o Zenit quer pelo Nino é surreal, pô. É 20 milhões de euros. Mas é aquilo, né? Os caras têm um jogador. Eles botam o preço que quiser. Pague quem quer. Mas a gente sabe que o único clube que poderia pagar isso aqui hoje ao Nino é o Palmeiras, né? Não o Fluminense. Não acho que o Fluminense tem esse dinheiro aqui, pessoal. Sendo bem honesto. Para trazer o Nino, não. E sinceramente, aqui vai talvez uma fala que muitos vão ficar chateados comigo. Mas entenda porque em relação a valor, tá? E 20 milhões de euros, eu não pagaria pro Nino 20 milhões de euros, não. Apesar de amar o jogador, eu acho que o Nino é um zagueiro muito maneiro, muito bom, muito importante. É um ídolo para nossa história, né? É um cara importante para nossa história, né? É o capitão da Liberta. Mas eu vou ser honesto com vocês, 20 milhões de euros no zagueiro e no Nino, eu sinceramente, eu acho que não cabe, não. Eu acho que, se eu sou o Fluminense, eu meto o pé. Eu vou para outros jogadores. Existem zagueiros mais jovens e que têm um potencial absurdo, né? E já jogam bem, né? Não tô nem falando, futuramente, não. Já jogaria bastante. Mas eu entendo que a questão do Nino é mais a questão emocional também. E a questão do Palmeiras ganhar mais uma, né? O Palmeiras quer ser o Fluminense, né? Porque não é possível isso aqui. Mas é isso, meus amigos. Sobre o Nino, só dando esse valor aí revelado para vocês. Se for esse valor mesmo, já pode esquecer a volta do Nino, tá? Já pode tirar, como dizem, o cavalinho da chuva, até para você também não se frustrar, né? A ver o Nino no Palmeiras e tu vai ficar muito chateado. Mas sabe, as coisas já estão se desenhando para isso. E infelizmente não é desde hoje. Vamos passar aqui. Fluminense joga hoje. Tô aqui com a galera do GE, né? Trazendo algumas informações deles para vocês. Transmissão de novo no Paramount Plus. É muito ruim. Desculpa, gente.
Ah, Thiago, por isso que ninguém te convida pra transmissão, ninguém te convida para nada. Pô, gente, é que eu não consigo ser falso. Mas eu acho que a transmissão do Paramount Plus deixa muito a desejar, tá? Então a gente tem mais um jogo aí pelo Paramount, né? Fluminense e Bolívar. Aí a gente tem aqui o time do Flu. O GE, eu acho que o GE não comentou nada sobre possibilidade de 3 zagueiros, né? Essa foi uma informação realmente exclusiva que a gente teve aqui. Mas isso aqui também é uma possibilidade bem real, né? Até porque o Fluminense já está atuando assim, né? Com 3 volantes, né? Hércules, Bernal e Alisson, né? Lá na frente, Savarino, Canóbio e Castilho. Canóbio eu acho que pode ser um jogo que ele vai se destacar bastante, né? Pela sua correria. Ou não, o fato de correr muito se desgasta mais rápido, né? Numa altitude. Espero que o Fluminense tente muito chute de fora da área. Savarino gosta muito de chutar de fora da área. Hoje é um jogo ótimo para ele fazer esses chutes de média distância por causa da velocidade da bola, né? Tudo muda bastante lá em La Paz. Então esse pode ser o Fluminense. A gente tem frente voltando aqui, né? Guilherme Arana desenhando aquilo que a gente tinha comentado para vocês, que eles viraram de fato os titulares do Fluminense, né? Nas laterais. E é isso, né, meus amigos? Torcer para que o Fluminense faça um grandíssimo jogo, Eu esperava que... Eu não sei, tá, pessoal, se a transmissão terá na ESPN também, ou apenas no Paramount Plus. Se for apenas no Paramount Plus, né, aí dói. Mas torci para que o Flusão arrebente. Após o jogo nós estaremos aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E galera, como a gente trouxe muitas informações nesse vídeo, eu vou pedir para você dar uma atenção especial para esse vídeo aqui, compartilhar, deixar o seu like, o seu comentário, né? Porque é um trabalho que a gente vem fazendo, né? O nosso querido Thiago Manolo, nosso repórter também. Esse trabalho de apuração não é fácil e eu preciso do apoio de vocês, tá bom? Então é isso. Um beijo no seu coração, muito obrigado pela presença de todos vocês. Ter você aqui é um presente, um privilégio e muito obrigado, mano. Muito obrigado mesmo pelo carinho mais uma vez, pelas felicitações, vocês são outro nível. Um beijo no seu coração, fiquem todos bem, tchau e valeu, pessoal.